Interessante, como ele costumou falar para nós, que estava aqui presente, estudando o livro de Colossenses, Jesus e mais alguma coisa. Tá? As pessoas não se conformavam só com Jesus. No caso de Colossenses, eram mais 7 doutrinas ali dentro. Aqui com os Gálatas, é uma. É qual? É qual, irmãos? Judeus. A doutrina de Moisés. E queriam, ou, na verdade, já estava lá dentro. Né? E é interessante porque isso é uma. Parece assim que é algo comum que acontece nas igrejas do fundão. O que é a igreja do fundão que começa a chamar? Igrejas que estão assim no fundo do mundo. Né? Sempre nas capitais, parece que as pessoas já são um pouco mais voltadas para o ensino, e como os pregadores estão sempre ali por perto, dificilmente acontece, dificilmente, mas acontece. Mas as igrejas do fundão, ou seja, do interior, aonde quase os pregadores não estão presentes, passam um tempo e depois voltam para a cidade novamente, incrível como sempre as doutrinas erradas dos irmãos Benito Pinheiro. Quando vai alguém visitar, já tem coisa que vai ter que ser combatida. Incrível isso aí. Eu me lembro de uma vez que nós fomos para quase um ano para a igreja no Flechal, em Borba. Não sei se você sabia que tinha uma igreja ali. Né? E aí o irmão de última hora me chamou. Na época eu não estava trabalhando, estava desempregado. Né? E aí ele perguntou se eu podia ir, que os irmãos lá estavam permitindo algumas coisas erradas ali dentro, e queria que alguém fosse, e ninguém tinha disponibilidade. Aí, como eu estava desempregado, já estava lá, disse, tudo bem, eu vou lá. E aí eu convidei mais uma pessoa para ir comigo, de Paulo e Indiana. Né? E aí fomos. Né? Ele já colocou as passagens, eu trouxe cidadão de barra. Né? Ganhamos uma viagem tremenda. Chegamos lá em Borba, lá em Flechal, na verdade, que é o interior de Borba. Né? Quando chegamos lá, adivinha o que estava acontecendo lá? Um culto de uma denominação lá no local onde a igreja se reunia. Chegamos na hora, pegamos de surpresa. Quando os irmãos viram, a gente ficaram sem saber o que fazer. Muito desorientado. Né? Pensando que a gente ia criar uma grossa, uma coisa. E aí eu já, quando nós íamos subir no local, eu já avisei o Paulo. Paulo, só tem duas coisas que nós podemos fazer aqui. E a gente já tinha percebido de longe, o pessoal cantando lá. Ou eles vão mandar a gente embora, né? Ou eles vão procurar a gente para ouvir, né? Ouvir a gente. Então vamos fazer que ninguém sabe de nada. E aí, bom, chegamos lá, esperamos o culto acontecer, saímos todos lá, nós estamos na cozinha, esperando ela na casa de um irmão, né? Salão lá, a área é bastante grande. E aí concluí tudinho, falei com o pastor que estava lá, tudo bom, tudo bom. Aí os irmãos de Maná, tudo bom. Poxa, que bom, tá, prazer, aquela coisa toda. Todo mundo foi embora. E o casal responsável pelo local, todo envergonhado, não sabe o que fazer. Aí eles tiveram que falar alguma coisa. Né? E disseram, mano, nós permitimos que eles viessem aqui porque ninguém de Manaus já aparecia mais, a gente estava desanimado, e aí, como essa congregação, esse pastor, passa por vários interiores aqui, e aí nós abrimos a casa para eles fazerem um culto aí, de reunião, e nós estávamos aqui juntos. Há algum problema? Não. No momento não, mas eu quero saber de vocês. Vocês querem que a igreja continue fazendo um trabalho aqui bíblico, seguindo os princípios da Bíblia, ou vocês querem seguir a denominação? Vocês têm que decidir isso para nós. Não, foi só um momento ali, tá? Então tá bom, vocês querem que nós continuemos? Então tá bom, então nós viemos para isso. Então hoje nós vamos sentar, vamos então expor a Bíblia de uma forma mais explícita para vocês conhecerem a verdade. E foi muito bom. Excelente mesmo, inclusive o time de futebol não queria nem deixar a gente embora.
Né? Gostaram muito da gente lá, eu e o Paulo Emiliano na época. Ficamos 15 dias lá. Né? Pena que a gente não podia ficar mais, mas, gente, é incrível. Hoje não existe mais essa igreja lá. É incrível que quando não há alguém para continuar o trabalho ali naquele local, é incrível que uma doutrina errada é. Nós sabemos aqui quanto tempo Paulo não estava mais nesse local. Depois que foi fundado no ano 52, aproximadamente, ao 58, por aí assim. E, se eu não estou enganado, alguns historiadores dizem que Gálatas foi a primeira carta de Paulo escrita, né? E mandado para essa área da Galácia. Né? E já estava infiltrado no clima lá dentro. De acordo com o texto que a gente observa aqui no capítulo 1, né, ele passou 3 anos na Arábia, depois ele subiu para Jerusalém, se encontrou com Pedro e Tiago, depois ele passou 14 anos na Cilícia e em outros lugares, depois subiu para Antioquia. Né? Foi para Antioquia. Lá parece que teve um concílio, porque Antioquia foi a primeira igreja a mandar missionários, que veio Paulo, era esse que eu lembro. Né? E parece que teve um concílio naquele lugar. E Paulo, então, daquele momento ali, ele conta essa história aqui para eles, para mostrar que ou é Jesus ou é Moisés. O que Paulo está dizendo, olha, não é Moisés, mas não são as leis, mas é Jesus agora. Então, vocês precisam se apegar em Cristo. Então, o propósito logo aquela, deixem, abandonem o erro e procurem seguir somente aquilo que foi ensinado para vocês. Porque vocês esqueceram que vocês eram. Os Gálatas aqui eram pessoas extremamente voltadas para a idolatria. Quando Paulo chegou nessas capitais. Está lá no capítulo 4. Não estou ler para você ver a identidade do nosso texto. Capítulo 4, versículo 8. Olha Paulo dizendo aqui. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes de ser conhecido por Deus, como estás voltando através dos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizados? Guardai os dias e meses, tempos e anos, recebo de vós ter trabalhado em bom concurso. Né? Paulo chamando a atenção dele, agora eu não estou entendendo vocês saíram de uma idolatria, vocês sabiam que aquilo era errado, se converteram ao Deus verdadeiro, e agora estão voltando para uma coisa que escravizar vocês de novo, que é a lei de Moisés, que já estava infiltrado lá dentro. Já estava ensinando para ele, não, Jesus, pode até ser, mas tem que seguir os princípios da lei, senão não vale a pena. Então, é Jesus e mais alguma coisa. Tá? Até tirar Jesus definitivo e deixar só alguma coisa. E Paulo vai mostrar para ele que Paulo está sendo muito duro com eles, porque é como se Paulo tivesse rapaz, eu trabalhei tanto com vocês aí, parece que vocês não aprenderam, não. Não é possível. Chama eles, inclusive, de insensato no capítulo 3. Insensato. Pessoas que, assim, não refletem o que estão fazendo. Será possível? Agora, olha o fato que é interessante, ele inicia no capítulo, que foi a aula do filho, falando que eles estavam voltando, Paulo estava, olha, me admira muito que você está saindo do evangelho verdade para o evangelho, só que não há outro, só há um. Né? E aí ele fala, agora, mesmo que nós, ou seja, os apóstolos, ou um anjo vindo do céu, prega para vocês o evangelho que está ainda além daquilo que já foi anunciado, seja amaldiçoado. Isso indica que coisas espirituais, né, visões, aparições, seja lá o que for, sobrenatural, pode lhe enganar. Pode lhe enganar. Não sei se você se lembra, nos anos 80, a terrinha, para perto do senhor mora, apareceu uma visagem lá, né? Uma Maria lá, né? No interiorzinho, para o interior, lá em frente lá de Silvio, lá, no Cará. Qual é aquela cidadezinha lá que tem? Não, tem em frente do Cará. Itapiranga.
Está pirando, gente. Vocês esqueceram desse detalhe? Que apareceu a Maria lá com alguém, e por isso que correu um monte de gente para morar para lá. Inclusive, eu tenho tia que vendeu tudo aqui para comprar uma casa para lá de Maria para ensinar. É possível. Pois é. Enganou um monte de gente. Algo sobrenatural, olha só, chamou a atenção. E é isso que Paulo pegou. Cuidado com o sobrenatural. Pode aparecer um pote. A Bíblia fala que o diabo ele é capaz de se transformar em anjo de luz. Aquilo não é nada. Olha só, por isso que eu estou fazendo. A menos que o anjo venha. É algo de Deus. Algo de Deus. Jesus falou que ia mandar um anjo para cá para ensinar você. Ele vai ver isso. Espelho já passou. E ele diz: olha, mesmo nós também. Sabe por que ele está falando isso? Porque no capítulo 2 ele vai falar algo que aconteceu. Olha o que aconteceu. Uma das colunas da igreja, Pedro. Olha o que aconteceu, Paulo. Quando, porém, Pedro, que é Cefas aqui, veio a Antioquia, resistiu face a face, ou seja, ele falou com ele frente a frente. Paulo não tinha medo de ninguém. Sabe por que ele não tinha medo? Quando eu estou falando aqui de medo, não é que Paulo foi para a briga com ele, não é isso. Só que no sentido de que enfrentá-lo doutrinamente. E nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter essa coragem para dizer algo para alguém que se sente aqui na frente, como alguém que conhece muito de São Paulo, se levanta muito coisa. Nós temos que ter cuidado. Porque não é porque aquela pessoa vem, tem um preparo, entre aspas, no mundo teológico, que significa que nós somos bons, porque ninguém é bom aqui. Você não pode se deixar levar, achar que você é um bom. Se você conhece a Escritura, você tem que corrigir. Não importa quem seja. Mas o problema é que nós temos medo. Ai, o que eu vou falar com o fulano? Ai, vão me ofender. Ai, se ofender. Pedro era uma coluna da igreja de Jerusalém. O portador da palavra, o início, aonde chegou quase a 3.000 pessoas sendo batizadas, Pedro foi o precursor. Ele era respeitado em Jerusalém, o presbítero ainda. E lá em Antioquia ele apareceu. Parece que havia um concílio ali. O grupo estava reunido para talvez conversar sobre os gentios, sobre as coisas que estavam acontecendo na primeira, segunda e terceira viagem. Né? Que, olha só, antes de chegar a alguns da parte de Tiago, que era justamente também considerado uma coluna em Jerusalém, só que ele não era presbítero, Tiago. É o irmão de Cristo aqui. Está no livro de Atos, aquela convenção que teve. Né? Parte de Tiago, ou seja, uma delegação que foi para lá também. Enviado por Tiago. Olha, vamos lá, me represente. Interessante isso aí. E olha o que aconteceu. Antes dessa delegação chegar, Tiago, Pedro estava lá e comia com os gentios. E a gente sabe que, pela lei, os judeus eles não se misturavam com os gentios. E ainda mais comer com eles. Só que é interessante que Pedro já tinha aprendido essa lição, Jesus já tinha ensinado isso para ele, lá em Atos capítulo 10. Você lembra do lençol? Onde apareceu para ele, mata, não, você não fez, não, mata, não. E o lençol foi embora e depois ele apareceu na casa de quem? De Cornélio, o gentil, aonde se converteu toda a sua família. Né? E aí ele aprendeu que Deus não fazia acepção de pessoas. Mas agora acontece um fato. Depois de mais de 14 anos isso aconteceu. Já era para Pedro estar maduro sobre Cristo e Moisés, a diferença dos dois. Mas ele ainda tinha aquele lado ainda de querer agradar as pessoas. Esse é um grande risco que nós corremos. Quando nós queremos agradar as pessoas. Nós jogamos fora a essência do Evangelho, porque nós queremos agradar as pessoas, nós queremos ofender, não queremos se sentir, ai, eles me mandam muito útil. Né?
A gente, quando se refere à doutrina, você não pode brincar de Deus. E Paulo, inclusive, no capítulo 1, versículo 10, olha o que ele diz aí. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Deus. Olha só. Você quer agradar os outros? Ah, porque é lá de fora, porque é daqui, porque eu não quero ofender o irmão. Ah, é? Você prefere ir para o inferno junto com ele? Paulo não diz também que não. Podia ser quem fosse. Se não estivesse andando de acordo com o princípio bíblico, ele enfrentar. Porque ele seria Deus, seria homens. Então a gente tem que aprender com Paulo nesse sentido. E olha só o que aconteceu. Ele se alimentando ali com eles, chega a delegação de Tiago, um grupo de pessoas. O versículo diz que ele afastou-se e, por fim, veio apartar-se temendo da circuncisão. Com essa delegação que chegou lá, por parte de Tiago, da circuncisão, os judeus foram lá, não sei quantos eram. E Pedro, quando viu os judeus chegando, estava lá se alimentando com eles, brincando com eles, aquela comemoração entre eles ali, muito bom, mas é quando viu entrar o pessoal judeu, ele logo se disfarçando, tirando, se desviando dos irmãos ali que eram gentios, que não eram judeus, porque pela lei não queria nem poder com eles, só que ele já era para estar vacinando contra isso. Porque diante de Deus não existe negócio de judeu e gentil, não. Todos nós agora somos cristãos, acabou. Não tem mais cidadania do céu. Aí, olha só, no versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Os outros judeus não pegaram bem ele, e vocês vão ser passados na pessoa. Tentaram disfarçar ali. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Você já imaginou? Barnabé, aquele camarada também, fez aquela volta por cima, levando consigo a Paulo no início da sua conversão, apresentando ele para a igreja, que as pessoas estavam discriminando ele, porque ele matava os cristãos, perseguia os cristãos, e ele foi apresentar, estava junto, ajudando, motivando, dizendo, olha, não, ele é de Cristo, agora ele é o homem de Deus. Até o próprio Barnabé agora está sendo citado aqui por Paulo, dizendo que até ele entrou nessa também, né, na simulação. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se sendo que o judeu vive como o gentil e não como o judeu, por que o gentil já vive como os judeus? Ele começou a interrogar Pedro. Ele não pegou nem os outros, pegou foi Pedro. Pedro é considerado, assim, aquele esteio da igreja no início. Então, isso repercutiu para onde? Da congregação. Não chegar Pedro aqui, já pensou? E aí Paulo observou tudo ali. Ele está fazendo discriminação com gentios. Quer dizer que quando chegou o gentio, ele ficou disfarçando. O negócio é esse, Pedro. Quer ser gentil ou quer ser judeu? Tu estava comendo junto com o gentil, está junto com o gentil, e agora quer agir como judeu? Como é que é isso? Vai te decidir quem conhece. Isso na frente de todos. Agora, o que é interessante é que você não vai ver Pedro falar nada. Olha a sabedoria. Você não vai ver Pedro em nenhuma das cartas falando mal de Paulo. Sabe o que significa? Maturidade. E sabe o que significa também uma lição para nós? Que às vezes nós falhamos. Eu posso falhar, você pode falhar. Podemos ser entendíveis na palavra, mas podemos falhar. Quando isso ocorre, nós precisamos não ficar se justificando para que algo fosse uma briga, mas é ficar na nossa. E observar se eu falei mesmo, é assim. E pelo que Pedro ficou quieto, indica que ele realmente reconheceu. Isso é uma grande lição.
de um presbítero. Ele era um presbítero. De não ficar brincando, né, talvez até discussão na frente de todo mundo aí. Mas Paulo, como foi um pecado em público, ele corrigiu ele em público. Se fosse algo em particular, ele ia fazer o que Jesus diz, vai em particular e conversa com ele. Só que aqui no público, todos viram aquilo ali. E aí Paulo não deixou barato. Ele confrontou ele frente a frente no meio da igreja. Se fosse hoje, como é que nós agiríamos? Porque aqui é como se Paulo tivesse feito uma fofoca, né? Porque ele está mandando escrito os Gálatas contando essa história, talvez até alguns aqui imaturos pudesse até chegar até Pedro, olha, Paulo está falando mal de ti, olha, está metendo sarrafo em ti, no Barnabé, é assim que começa a fofoca. Não sabe realmente o problema que ocorreu, em vez de dizer, não, olha, realmente, Paulo estava certo. Ainda bem que Pedro não revidou, os judeus parecem que isso aqui é claro no meio. Mas não, com certeza aqui no meio vai ter alguém que nem sabe. Pedro foi embora, mandar uma carta para nós aqui, falando de agora de quem é ele? Paulo! Interessante, né? Mas ainda bem que isso aí é só especulação. Mas vamos tirar uma grande lição aqui que é importante. Ó. Depois que aconteceu essa situação, no versículo 16, ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra de lei, da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. O que são obras da lei? Sempre quando vem na nossa mente, vem os 10 mandamentos. Mas você sabia que existe um monte de mandamentos, quase os 10 mandamentos? Ali é como se fosse um esboço, somente. Dali vem um monte, 613 mandamentos existiam, que os judeus tinham que guardar. Né? Claro que eles não guardaram, nem todo mundo fazia isso. Não tinha como. Né? Você vai pegar o livro de Levítico, você vai ver um monte de lei instituída. Lei para tudo que é coisa. Ou seja, o judeu vivia oprimido por causa dessas leis. Oprimido. Só que na mente deles, eles imaginavam, por eles terem essas leis, esses mandamentos dados por Deus, com certeza, claro, por meio de Moisés, eles imaginavam que eles eram o único povo do mundo que iam ser salvos, se cumprisse rigidamente aquelas leis. Só que, claro, que ele não cumpriu. Nenhum ser humano tem condições de cumprir. Porque qual era o propósito da lei? Mostrar o pecado. Mostrar o pecado. Era o cumprimento em Cristo. Cristo era o único que podia cumprir a lei. Porque ele não tinha pecado. Inclusive, o próprio Gálatas ele vai falar. Não sei se é algo pregadores aí. Mas ele vai falar. A lei, ela conduz para revelar o pecado. Esse é o mal. Cristo é a solução para isso. Aí, quando se refere à lei, aí tem dízimo, as danças, as músicas instrumentais, tudo estava na lei. Pega o Salmo 150. Adora a Deus com saltério, com dança, com tudo que você tem direito. Está lá no Salmo 150. Mas isso era para quem? Os judeus. É isso que precisamos entender. Nós estamos na lei de Cristo. A lei de Cristo, você precisa examinar agora o que Jesus está ensinando. Ali era a vontade permissiva de Deus. Permitia. Aí as pessoas hoje pedem coisas no Antigo Testamento, não olham a norma disso para saber se a igreja praticava, se os apóstolos ensinaram, se Jesus deixou como mandamento, e começam a praticar. Ah, não, tem que ser dizimista ainda. Dizimista. Ele está na Bíblia. Ah, eu tenho que guardar o sábado. Porque está na Bíblia. Olha só. Ah, eu tenho que fazer uma banda de música, porque os levitas era música.
Tinha um monte de música lá dentro, era trombeta, era saltério, era tudo. Até dança. Vamos fazer um ministério de dança na igreja. Olha só, na lei. Quem não tem o conhecimento, o que vai fazer? Vai se deixar levar por isso. Esse é o grande problema. Quando você não se prepara, quando nós não nos preparamos nas Escrituras, para entender que existe dois testamentos. O Antigo Testamento, revelando a vontade de Deus, até que viesse o Messias para se completar. Mas tudo estava voltado para o Messias. Ele era o cumprimento de tudo. Abra comigo em Mateus, capítulo 24. Jesus aqui é ressuscitado e ele aparece a alguns homens no caminho e olha só o que ele ensina, algo interessante. Versículo 36. Olha o que diz. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai, seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estar vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: Por que estás perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja as minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Apalparam e verificar que o Espírito tem carne vosso, como vedes que eu tenho. Sendo isto, mostrou-lhe as mãos, os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da lei de Cristo, admirados, Jesus disse: Eles haviam alguma coisa para comer, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um papo de mel e ele na presença deles. A seguir, esse 44. Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que voltava a se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, toda a Bíblia no Antigo Testamento, todo o propósito do Antigo Testamento era levado a Cristo. Jesus é o cumprimento de tudo, cumprimento de tudo. Então, agora, em Cristo, nós não precisamos mais de nada da lei, porque tudo se cumpriu nele. Eu não preciso mais voltar para os rudimentos do passado para querer fazer o templo como se fosse aqui é onde Deus habita, era assim com os judeus. Por que você acha que os judeus vinham de várias nações para Jerusalém, agora em Jerusalém? Porque na mente deles, eles imaginavam Deus se faz presente já ali, naquele lugar. Que era o que era antigamente. Na antiga lei. Né? O Santo dos Santos, aonde aparecia aquela nuvem, né? E aí o fogo consumia aquele altar, aquele local de sacrifício, indicando que Deus está se fazendo presente. Jesus acabou com isso. Quem é o templo hoje? Somos nós. É aqui que ele quer habitar. É aqui que ele quer purificar. Não é mais um prédio. O prédio é bom, não dizer que não é bom. Temos um lugar adequado para a gente adorar juntos. Mas se perder o prédio, se os nossos irmãos americanos decidirem se vai dizer, olha, eu não vou vender, moço. E aí? Você vai chorar amigável, você vai chorar, você aí acabou, vai ter. A igreja não depende de prédio. Depende de você mesmo. De deixar Deus agir na sua vida. Era assim com os judeus. Para eles, quando Jesus olhou para aquele prédio, disse, olha, em 3 dias eu vou acabar, vai ficar pedra sobre pedra sobre pedra. Mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Eles entenderam, olha, e está falando mal do tempo. Falou mal do tempo, colocou no pé do judeu. Acabou com ele, porque o tempo representa a presença de Deus. Não, inclusive usaram isso contra ele, né? Condenar ele. Não, ele falou mal do tempo, porque ele destruiu o prédio lá. Olha só. Então, gente, a grande lição que Paulo está ensinando para nós está no versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei,
segue-se que Jesus Cristo morreu em vão. Ou seja, eu não posso justificar a minha vida baseada em leis do Antigo Testamento. Olha, eu tenho o seguinte, ele vai ser um dizimista, se eu não for para o templo, assim, tem que seguir aqueles princípios da antiga lei, eu tenho que guardar o sábado, porque se eu não fizer isso, aí eu não sou feliz. Porque é como se Deus não tivesse na minha vida. Não, você está se enganando. Jesus ele já é suficiente para a sua vida, para a minha vida. Nós não precisamos mais de nenhuma lei dessa. Primeiro que nós não conseguimos cumprir. Por isso que Jesus cumpriu por nós. Né? E segundo que a minha justificação não vem por obras de lei, por eu praticar algo, pensando que eu fazendo aquilo eu vou ser salvo. Eu sou salvo porque Jesus já me salvou. As obras da fé é diferente das obras da lei. Tá? Obras da lei é tentar se justificar nelas, dizendo, olha, eu vou ter a salvação porque eu estou cumprindo isso. As obras da fé é diferente. Eu vou fazer porque eu já sou salvo. Não é isso que fala em Efésios. Vamos terminar com esse texto de Efésios. Abre aí comigo em Efésios. Capítulo 2. Versículo 4. Olha o que diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar o século vindouro. Chegou até o quarto do nosso século. Olha só essa bondade de Deus. A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa interessante. Nós fomos criados em Cristo, vamos falar, criados em Cristo, é que eu me converti a Jesus. Eu passei pelo batismo. Eu entendo agora que Cristo é o Senhor da minha vida. Eu vivo para Ele. Quando eu entendo isso, eu não vou viver mais em legalismo, em leis, querendo seguir alguma coisa artística, achando que Ele vai me aceitar se eu não fizer ou se eu fizer isso. Não, eu já sou aceito por causa de Jesus. Que Ele fez comigo. Eu irei praticar a obra agora de fé. A minha fé vai me levar a fazer aquilo que agrada a Deus. Porque eu já sou salvo. Não é para mim obter a salvação. Porque Deus já me garantiu a salvação. Então, eu agirei como uma pessoa que vive pela fé. Agradando a Deus em tudo, fazendo bem ao que tem que ser feito. Agradar a Deus de todas as formas, todas as maneiras. Tanto no meu corpo pessoal, como na minha vida, aquilo que eu fizer aqui dentro da igreja, fora da igreja, tudo. A minha vida como um todo. Mas não próximo, porque se eu não fizer isso, Deus não vai se agradar por isso. Não é isso. Deus já me garantiu. Dentro de Jesus, eu tenho tudo. Quando eu vou praticar as coisas, as obras, vou praticar não para dizer que eu sou salvo, que é a qualidade de salvação, que as obras vão me justificar. Não. A minha justificação vem em Cristo. As obras só vão confirmar a fé que eu tenho em Jesus. Elas confirmam a minha fé. Se eu estou praticando, é porque a minha fé é uma fé verdadeira, desde que seja dentro do princípio de Jesus. Porque você sabe que existe fé e pratica um monte de coisa que não tem nada a ver com Jesus. Tem gente que acende vela passando aí para imagens. Essa fé é vai para o céu? Comprova uma fé verdadeira? Não, porque isso não é fé bíblica. A fé bíblica vai me garantir que eu estou com Cristo, baseado no que Ele deixou escrito. Então, ela vai ser uma fé firmada dentro da doutrina de Cristo, não fora de Cristo. Confirmando que eu estou em Cristo, que eu sou salvo em Cristo, eu não preciso mais de nada, apenas seguir Jesus.
E a minha fé ela vai ser prática, vai ser colocada em ação, confirmando aquilo que eu já vi. A garantia que Jesus me deu quando ele me agradece. Então, eu não preciso mais seguir lei nenhuma no sentido de Moisés. Eu não preciso me justificar nada disso. A minha justificação, Deus já conseguiu para mim por meio de Jesus. É suficiente. Só seguir Jesus já é o suficiente. Por quando viver é Cristo e morrer é tudo. O que Paulo diz. É bom? Deus abençoe.